Olá, estamos iniciando aqui um programa muito interessante que é um Papo na Praça. Dentro do Summit Cidades, a gente vai trazer algumas entrevistas com assunto relacionado às cidades, é claro. O espaço aqui é o estande do Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo do CAL. Está presente a Asbeia, o IAB e SASC. Então, nada melhor do que iniciar o papo com o presidente da Asbeia, o arquiteto Ronaldo Martins. E vamos falar um pouquinho, Ronaldo. Primeiro quero agradecer aqui a tua presença e queria iniciar justamente falando sobre isso, a importância dos arquitetos estarem aqui discutindo as cidades. Então, para a gente foi muito feliz que o CAL conseguiu um espaço dentro do Summit Cidades e cedeu para o colegiado, para o CEAL, esse stand, né, que a gente pode ter um cartão postal para as entidades e arquitetos do Estado. Então a gente está aqui com a Asbeia, eu representando, mas também estamos com o IAB e com o SASC. Para nós é muito importante todos os eventos, principalmente ligados em arquitetura, que o arquiteto esteja presente, né, na cidade, no urbanismo, como é o caso desse, que é forte o tema cidade, que o arquiteto seja protagonista, que ele esteja participando e trazendo sua experiência no planejamento de cidades. E hoje no painel Diálogos Urbanos, você fez uma palestra e trouxe aqui a experiência da Missão Asbeia lá em São Luís, que mostrou um pouquinho do que eles têm feito lá, da integração de todos os agentes para o desenvolvimento de projetos. Como seria esse projeto? Como é que a gente poderia trazer para cá? Então, na nossa gestão agora das Asbeia, o nosso foco é mudar um pouco a posição das Asbeia frente ao tipo de ação que a gente tem feito, né? A gente trabalha muito com eventos valorizando a arquitetura e o urbanismo, mas a gente acha que como entidade a gente pode ser uma ponte entre o poder público e o empresário, o poder privado, para trazer mais ações positivas para a cidade, né? Então, a gente tem certeza, né, que muitas ideias estão no papel e elas não conseguem se materializar por falta de recursos, por falta de projetos, caminhos que possam viabilizar isso. E com essa ideia nós fizemos várias missões. A gente já teve a missão em Medellín, foi muito interessante, que já foi um trabalho que a gente fez no ano passado, que mostrou um pouquinho como Medellín foi resolvendo seus enclaves, seus problemas sociais, trazendo um pouco de acupuntura urbana, que até aprendeu com Curitiba, através do Jaime Lerner, né, que foi muito interessante, e a gente quis trazer isso um pouquinho para cá também. E aí, com a visita em São Luís, tu vê que são realidades próximas a gente. É muito interessante a gente sair assim, da nossa cidade, conhecer o mundo, né, outros países, a Europa, os Estados Unidos, mas é importante também a gente conhecer realidades que são próximas da gente, com ações já práticas. Por isso a nossa missão em São Luís. É uma capital parecida até com Florianópolis, numa ilha, tem muitos problemas sociais, né? E esse trabalho que as entidades fizeram lá, não só o poder público, são muitas informações, são muitos projetos que estão saindo do papel por esse tipo de ação. Então a gente foi lá a conhecer um pouquinho, descobrir como que a gente pode, como entidade, esse é o nosso foco, aproximar todos esses stakeholders, né, todos esses parceiros, para a gente conseguir alcançar e desenvolver trabalhos nessa área, né? Aí depois a gente pode falar um pouquinho do Canteiro Escola, que eu me encantei lá, né? Que foi um trabalho bem interessante, porque ele vai desde o cunho social até a entrega de um patrimônio histórico recuperado para a cidade de São Luís. E lá em São Luís o foco está mais no patrimônio histórico, mas a sua ideia aqui é envolver outros tipos de projetos também, não é? Sim, como São Luís é um patrimônio mundial, né? Já foi pela Unesco, né? Ele já está há muito tempo como desde 97. Desde 97. Estava querendo lembrar o ano. E ele tem uma parte urbana muito bem preservada, uma malha urbana com os casarios muito bem preservados. São mais de 5.000 imóveis que fazem a malha central do Centro Histórico de São Luís. Se tu vê o skyline de São Luís, o skyline só tem 2 edificações do período mais moderno, né, que acabou sendo meio que destruindo um pouquinho ali a malha, né, mas fora isso ele é praticamente preservado. Então não é uma edificação que é preservada, é toda uma cidade, né, toda uma malha urbana, né, o sítio todo.
E diferente um pouco de Florianópolis, que não tem tanto casaril, tem alguma coisa, mas não é tanto casaril, mas a ideia realmente, como tu falou, é a forma, a maneira como eles conseguiram que o poder público fosse apoiado pela entidade, pelo setor privado e pela sociedade civil organizada, que é o nosso papel também. Então, lá eles têm várias ações, não é uma só, né? Tu tem, por exemplo, Adote um Casaril, que é muito legal, que a iniciativa privada ela pode adotar um casario para fazer um hotel por 30 anos, uma concessão, ela reforma dentro das regras da UIFAM. Ela pode ser um restaurante, pode pegar um casario daquele. Então, o governo tem vários edifícios que precisam dessa manutenção e tem que trazer vida e revitalização para o centro. O outro é o canteiro escola, que eu falei, que é muito interessante também, porque ele vai também tratar do cidadão. Eles têm muito problema também de morador de rua, ou pessoas carentes que precisam uma profissão, né, se qualificar. Então, eles junto com o Senai, com o SESI, eles fazem um treinamento, escola, e aí essas pessoas passam por um treinamento de como pintar, como recuperar um reboco. Então, na parte de pedreiro, de pintor, tem toda uma educação sistematizada que é feita no próprio casaril. E aí a verba, além de apoiar, tem uma bolsa de R$300 para o estudante, ele ainda se forma, agora tem uma profissão e ainda é entregue para a sociedade o casaril recuperado. Então, essa junção de vários fatores nos chamou a atenção e nos fez entender um pouquinho como que a gente pode trazer esse exemplo aqui para Florianópolis, para as cidades catarinenses também. E o mercado ganha uma mão de obra qualificada, que é também Sim. um problema na construção civil, né? Uhum. A partir dessa capacitação. Sim, a gente sabe que a construção civil é meio termômetro aí da economia, né? E quando a economia começa a crescer, aí a construção civil se aquece muito. E às vezes é deixar de lado um pouco o profissionalismo dessa mão de obra que tu fala. Então, nas outras áreas mecânicas, elétricas, sempre tem o técnico, ele é muito mais forte. Na construção civil, a gente vê que não, às vezes as pessoas não têm uma qualificação e entram na construção civil. Então a gente perde um pouco a qualidade das nossas edificações. E isso a gente tem que corrigir, né? A gente tem que educar, tem que profissionalizar para tu ter um produto final. Que a gente só vai alcançar que para a sustentabilidade que tanto se procura é com uma arquitetura muito mais bem projetada, com todo o seu canteiro de obra todo regulamentado, né? Então tem pessoas especializadas para ter o melhor aproveitamento do material, um descarte mais correto. Isso tudo depende de uma educação. Então, por isso é importante essa união para a gente educar toda a cadeia da construção civil, desde a extração lá do minério até a colocação na obra e quanto tempo vai durar e o seu desmonte. Isso tudo parte de uma educação de todo o ciclo da construção civil. Esse ecossistema que a gente tem que investir bem forte na educação. E esse trabalho de São Luís começa lá com um degrau que a gente achou interessante. Tem uma capacitação nas escolas também, né? Sim. Para desde as crianças. Agora, vocês perceberam lá o quanto a iniciativa privada está interessada em fazer a sua parte, inclusive em financiar esse tipo de projeto, quando se cria as condições e os agentes estão integrados. Sim, que eu acho que é um ganha-ganha, né? A construção civil, o empresário, ele também vai estar qualificando o espaço, ele vai estar dando para a sociedade um espaço muito mais bem planejado, vivo, rico, que vai valorizar com certeza, e ele também vai ter o ganho dele, porque ele vai ter mão de obra mais qualificada para fazer os seus empreendimentos, e ele vai ter também os terrenos, os imóveis que estão ali naquela malha nova, valorizados pelo mercado também. Muito bem, então agora os próximos passos é tentar integrar, reunir esses agentes e começar nos debates de ver como tornar isso possível. Isso mesmo, o ano passado a gente começou já fazendo uma experiência com o Remar, que eu coloquei também na palestra, já foi o início da nossa associação de se aproximar de outras entidades da sociedade civil, como o Sinduscom, a CIF, CDL, a gente está no Floripa amanhã. A gente acha que todo esse grupo de entidades pode dar esse suporte, fazer essa ponte também. A gente fez um trabalho que já foi uma experiência bacana, que teve mais de 100 profissionais e até a comunidade participando, que a gente abre para uma discussão e um planejamento integrado. E isso já nos deu uma base, como a gente consegue trabalhar. Agora a gente quer dar um passo além. Além de fazer todo o projeto, trabalhar integrado, a gente quer
levar para a execução, não deixar no papel. Que as ideias, arquitetos, engenheiros, nós temos muitas, mas a gente tem que aprender agora a ser rápido no projeto e ser rápido na execução. Sim. E agora a gente está passando por esse outro passo. Por onde a gente vai caminhar com o governo, com o privado, né? A gente sabe que tem muitas possibilidades de financiamento, tem a lei Rouanet, tem outros incentivos, tem o BNDES, tem o Banco Internacional de Desenvolvimento. Eu acho que falta as entidades se debruçar e criar projetos que possam ser exequíveis. Com esse, eu acho que existem isso no mercado, a gente só tem que procurar garimpar ali, achar e criar um projeto que tenha um início, um meio e um fim. É esse o objetivo das BEA. Pega um pouquinho ali o livro, vamos mostrar para o pessoal. Esse projeto do Remar acabou gerando esse livro, que vocês contam todo como foi essa experiência, Sim. né? Desde das charretes, dos workshops, até inclusive os projetos que foram criados ali. Sim. Isso foi entregue, né? Vamos dizer assim, para a sociedade de uma receita de como é possível, né? Então, foi uma experiência bem gratificante, né? Porque é um trabalho. A gente sempre valoriza a presença das BEA, por que as BEA fazendo essa ponte com as entidades? Porque a gente acha que mexer na cidade, mexer na malha urbana, no espaço público, tem que ter um profissional, e os principais trabalhos, sempre quando a gente vê um trabalho que ele se destaca, tem um profissional arquiteto por trás, que a gente tem no DNA essa questão humanista também. A gente é técnico, mas também é da arte humana, de arte, então precisa o profissional. E isso aqui demonstra que a gente, junto com toda a comunidade, que não é só arquiteto que está aqui, né, mas eles estão trabalhando, eles estão orientando, né, com sua capacidade técnica, outros profissionais e a própria população, guiando num projeto que vai até a parte final. Então, a experiência desse Reconexão com o Mar foi interessante nesse sentido. Foi uma charrete junto com toda a comunidade, deu mais de 100 pessoas, e depois chegou num produto que a gente doou para a prefeitura, entregou, né, para que seja passando agora, que passe para a próxima etapa, e a gente possa ver concretizado um cartão postal da cidade, com a recuperação do Parque Náutico. E aí toda a população e todos os turistas vão sair ganhando. Com certeza. Muito obrigada, Ronaldo, por esse papo aqui na nossa praça. Legal. E como a gente fala, a arquitetura transforma espaços, transforma lugares, transforma cidades e transforma pessoas. Então continue acompanhando esse nosso papo na praça aqui no perfil das BEA no Instagram, que tem muito mais entrevista. Obrigada. Legal. Obrigado também.